Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos juntos hoje, celebrando a solenidade de Pentecostes. Como nos diz o refrão do Salmo de meditação: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Renova-nos, ó Espírito Santo, conduza-nos, ó Espírito Santo, enche-nos de alegria, Espírito Santo, de coragem, de ânimo, para vivermos essa vida como presente e dom de Deus. Viver esse domingo, dia do Senhor, celebrando esse dia tão especial para toda a nossa igreja. Por isso, que o seu coração se encha de alegria. Não deixe de participar das celebrações das Santas Missas nesse dia e peça a força, a ação do Espírito Santo que te conduza, que te ajude a superar as dificuldades, os medos, as inseguranças. Vem, Espírito Santo. E vamos rezarmos juntos a sequência do dia de hoje, antes de lermos o Evangelho. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao cego regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Enchei-los bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Evangelho de hoje, tirado do evangelista São João, do capítulo 20. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. A paz esteja convosco. Jesus sopra sobre os discípulos. Algo muito importante. Jesus partilha do seu sopro. Jesus partilha com os discípulos a sua pessoa, partilha o Espírito Santo. A promessa hoje se concretiza para os apóstolos que estavam com medo, estavam amedrontados, fechados numa casa, num quarto, por medo dos judeus. A dor pela partida do Mestre, mas a vida vence a morte e Jesus oferece o Espírito Santo. Jesus dá o mesmo dinamismo que tinha dado aos discípulos. É por isso que o próprio Jesus falou: vocês farão coisas maiores, como vimos nos Atos dos Apóstolos durante todo esse período pascal. A ação, a força, o dinamismo, a coragem dos discípulos. Se aconteceu com eles, deve acontecer conosco. E eu preciso me perguntar: por que tanto medo? Por que tanta insegurança? Por que eu vou deixando para depois?
porque eu prendo o Espírito Santo dentro de mim, porque eu tranco a porta do meu coração e não deixo o Espírito Santo agir em mim, fazer em mim. Eu preciso me perguntar, mas hoje eu preciso quebrar essas cadeias, meus irmãos e minhas irmãs, porque o Espírito Santo, ele dá a vida. É o mesmo verbo usado em Gênesis 2:7, quando fala que Deus soprou sobre o homem de argila, infundindo-lhe a vida. É o mesmo verbo utilizado aqui, essa vida nova no Espírito Santo. Por isso, reze, peça quando for a Santa Missa hoje, mas meditando agora, já vai preparando o teu coração. Vem Espírito Santo, me fecunda, me renova. Vem Espírito Santo, eu quero ser um homem novo, eu quero ser uma mulher nova, eu quero o vigor, Espírito Santo. Eu sei que eu tenho falhado, que eu não tenho feito bem todas as coisas, mas hoje eu quero. Hoje eu quero dar um novo passo para a minha vida. Até porque, como é nascimento da igreja e cada dia é único, hoje é a oportunidade que Deus nos dá. Ontem já foi, o amanhã é incerto. O que existe é o hoje em nossas vidas. Por isso, peça e clame. E tenha essa certeza que se você pedir, que se você suplicar, o Senhor vem ao teu encontro. Jesus vai ao encontro do teu coração, da tua história, da tua vida. Por isso, ao ouvir a palavra, ao comungar a Eucaristia nesse dia, peça a Jesus, cura-me, Jesus, restaura-me, Jesus. Há tantas situações na minha vida que são trevas, que são escuridão. Quanto medo que eu tenho, como eu sou inseguro, Jesus. Como me falta fé, Senhor. Como me falta persistência, perseverança. Mas é porque meu coração está ferido. Eu carrego tantos traumas, tantos medos, inseguranças. É preciso rezar e deixar Deus agir e deixar Deus fazer. É a mesma situação, como eu já falei, que aconteceu aqui no Evangelho de hoje. Por isso esse Evangelho é para ser rezado. Porque Jesus agora coloca no teu coração a paz e sopra sobre você. Agora eu preciso me perguntar, o que eu vou fazer com essa festa de hoje? O que eu vou fazer com essa celebração de hoje? O que eu vou fazer com o Espírito Santo que mora e que está em mim? Só depende de mim. Depende da minha liberdade, do meu desejo e da minha vontade de ser inteiro, de ser inteira de Deus. E nós precisamos sermos inteiros e inteiras de Jesus. E isso não quer dizer que nós não vamos errar. Isso não quer dizer que é sinal de perfeição, porque não é, porque é perfeito só Jesus. Jesus quer apenas o nosso coração. O que o Espírito Santo quer é conseguir trabalhar em nós. Por isso, dê essa oportunidade ao Espírito Santo de trabalhar em você. Quem sabe você que reza conosco hoje faz muito tempo que não vai à igreja, porque acha que rezar em casa está bom. Não está bom. Cristão católico reza em comunidade. Pentecostes aconteceu como hoje. Hoje o texto aqui não fala explicitamente, mas temos em Atos 2, que vem falar justamente sobre isso. O Espírito Santo que vai ao encontro. Os apóstolos, junto com Nossa Senhora, que estavam fazendo o quê? Reunidos, rezando. O Espírito, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que vamos celebrar a semana que vem, é comunidade. Não existe cristão católico que não vai à igreja, que não participa da comunidade. É lá que o Espírito Santo age, porque Deus é Deus comunidade, não é um Deus individualista, um Deus egoísta. Jesus está preocupado com os outros. Por que que Jesus se encarnou? Por que que Jesus veio ao mundo? Não poderia ter resolvido tudo lá do céu? Não, Deus veio ao mundo, se encarnou no seio da Virgem Maria, conviveu nesse mundo, sofreu, padeceu, teve que fugir, teve que se esconder quantas e quantas vezes para dizer que Deus nos ama e Deus está próximo. E como você quer viver isolado, dizendo que você tem fé e que acredita no seu Deus, mas que Deus é esse, não é o Deus do Evangelho. O Deus do Evangelho nós encontramos nos irmãos e nas irmãs e na nossa comunidade de fé. Por isso Jesus te chama hoje a voltar para a tua comunidade, a voltar para a igreja, a renovarmos o nosso compromisso com os irmãos
e com o Senhor. Vem, Espírito Santo. Rezemos juntos, finalizando nossa meditação, a oração pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. E aqui fazendo memória ao Padre Léo. Que alegria para Padre Léo hoje, com certeza, se estivesse conosco celebrando a festa do Espírito Santo. Pentecostes, era um homem cheio do Espírito Santo, pleno da palavra de Deus, porque buscava, porque testemunhava e porque vivia. Por isso, peçamos que Padre Léo interceda por nós, para que um verdadeiro Pentecostes aconteça em nossa vida, para que busquemos a santidade. Rezemos. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. E que Pentecostes aconteça em nossa vida. Por isso eu peço para você que você reze por nossa comunidade, por cada um de nós missionários aqui de Betânia, pelos filhos de Betânia, para que o Espírito Santo fecunde nossa comunidade e que possamos cumprir muito bem a nossa missão. E nós rezamos todos os dias também por cada um de vocês. E que o Senhor vos abençoe, que o Espírito Santo os unja nesse dia e que sejam livres de todo o mal, de todos os perigos, medos e inseguranças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.